Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ontem ainda falei para vocês acerca do Filho de Deus e da indagação feita pelo próprio Jesus, que diz o homem acerca do Filho de Deus. Não é? E falei também que somente Deus responde esta questão, e ela responde pela ação e pelo poder do Espírito Santo mesmo, pelo Espírito de Deus. Então o próprio Jesus está falando para Simão que quem havia revelado para ele acerca de Jesus ser o Messias, Filho de Deus, era o próprio Deus. E com isso me veio à mente nesta manhã também esta abordagem, esta pergunta, né? Quem é Jesus? Eu perguntei ontem. E a pergunta de hoje é: quem é o Espírito Santo para você? E como referência bíblica, eu gostaria de ler o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, que diz, o próprio Jesus é quem está falando, é na oração sacerdotal: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Espírito da verdade, que o mundo não recebestes, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e também viverei. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. E depois, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, já é um versículo chavão para todos mesmo, né? Eu acho que todo cristão tem este versículo memorizado, mas ainda assim eu quero lê-lo para vocês, não meramente verbalizá-lo, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas ainda gostaria de ler o capítulo 5, versículos 3 e 4 do mesmo livro de Atos, que diz, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E é uma das grandes questões, eu falei, já há 21 séculos, esta pergunta: que dizem os homens acerca do Filho de Deus? Não é? E hoje esta mesma pergunta é direcionada ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para vocês? Tempo atrás, debatendo com um líder de uma outra seita, uma seita mesmo, que não aceita Jesus como sendo Deus, ele me fez uma pergunta, e esta pergunta já era uma pergunta da própria seita que eu já tinha em mente, e sabia que a pergunta ela só tem uma resposta, mas ele queria que eu trouxesse 3 respostas diferentes. Ele me perguntou: qual é o nome de Jesus? Para que eu falasse Jesus. Qual o nome do Espírito Santo? Para que eu falasse Espírito Santo. E qual o nome de Deus? Para que eu falasse Jeová. E já sabendo da situação, ele falou: qual o nome de Jesus? Eu falei: Deus. Aí ele já ficou desconcertado, mas deu continuidade. E qual o nome do Espírito Santo? Falei: Deus. E aí, já sem prerrogativa, mas ele fez a terceira vez a pergunta: e qual o nome de Jeová? Aí ele nem usou o termo Deus, mas de Jeová. Falei: Deus. E com isso, então, ele falou: não, você está equivocado. Falei: não, você está equivocado. Porque, do ponto de vista desta seita, o Espírito Santo ele é uma força que emana somente isto, do Pai. E que Jesus, ele é um Deus. No passado ele era, do ponto de vista desta mesma seita,
o ser perfeito mais criado por Deus, mas não era Deus. E aí, à medida que o tempo foi passando, ficou insustentável esta resposta, e aí, dentro da própria Bíblia de tradução deles mesmos, ele pôs que Jesus é um Deus, pegando João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí eles propuseram que Jesus era um Deus, então significa um Deus menor do que o Deus Jeová. E com isso, irmãos, esta pauta de Jesus, ela já é respondida, e é mais aflição para eles do que para nós, porque o Espírito Santo revela aos nossos corações quem de fato é Jesus. Mas quando se faz esta pergunta acerca do Espírito Santo, também muitos crentes têm esta aflição, têm esta perturbação, porque não sabem responder com exatidão o que de fato o Espírito Santo é. O próprio Evangelho de João, quando Jesus está falando que ele haveria de enviar o Consolador, alguém semelhante a mim, no original está escrito alguém de mesma semelhança, trazendo então esse conceito formado da mesma semelhança. Então, alguém que tinha a mesma semelhança de Jesus, apontando para o Espírito Santo. E depois é quando Jesus então está nesta oração sacerdotal do Evangelho de João, no capítulo 14, falando isso. Depois, Atos 1:8, quando o Espírito traz a promessa, traz a promessa do Espírito Santo, mas há de ser, não é? E quando traz esta resposta acerca do Espírito Santo, que haveria de descer e habitar toda a carne, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. E quando está falando do Espírito Santo, então mostrando o Espírito Santo aqui, a gente poderia até falar, não, ainda assim deixa aqui uma lacuna, porque é somente a influência de Deus que está descendo sobre nós, para nos trazer poder. A palavra poder vem de dinamite, explosão, não é? Mas aí no capítulo 5 do mesmo livro de Atos, versículo 3, quando Ananias e a mulher Safira entra ali em conluio para vender a sua propriedade, pegar parte e depositar aos pés dos apóstolos e mentir que aquela parte fora o valor de toda a fazenda. Então Pedro, avisado pelo Espírito Santo, ele chama Ananias aqui e pergunta, olha cara, você vendeu por quanto a fazenda? Por X, questão X. Por que você está mentindo a Deus? Por que você está mentindo ao Espírito Santo? Porque a fazenda é sua. Se você não quisesse vender, você não precisava vender. Podia ficar com ela. O dinheiro era seu. Se você não quisesse doar, também era seu. Não tinha problema nenhum. Mas agora você fez um ato hipócrita. Você mentiu porque você vendeu a fazenda por um valor, e você está trazendo um outro valor e falando isso aqui foi o valor total da venda da fazenda, e você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Primeiro ele está falando do Espírito Santo, depois ele afirma que o Espírito Santo é Deus. E com isto, irmãos, esta questãozinha mesmo, quem é o Espírito Santo, não é? Do ponto de vista da Bíblia, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Não existe o termo Trindade na Bíblia, é um termo técnico para compreender a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a Bíblia está falando sobre o Espírito Santo, ora, ação de Deus, e que é a ação do Espírito Santo também, então está falando do Espírito de Deus, ora, ação de Jesus, mas que é uma ação também inspirada pelo Espírito Santo, está falando Espírito de Cristo, ou Espírito de Jesus mesmo, e ora, quando a ação do Espírito Santo, como neste caso aqui, próprio Espírito Santo trazendo a revelação daquela circunstância, o próprio Pedro olha para Ananias e fala, olha, você está mentindo ao Espírito Santo, você está mentindo a Deus. E aí, para este homem desta feita que eu trouxe esta resposta, ele queria que eu falasse o nome de Jesus é Jesus, o nome do Espírito Santo é Espírito Santo, e o nome de Jeová é Deus, ou de Deus é Jeová. Mas quando ele fez a pergunta, qual o nome de Jesus? Eu falei Deus. Qual o nome do Espírito Santo? Eu falei Deus. E qual o nome de Jeová? Eu falei Deus também. E a gente vai compreender em toda a estrutura bíblica, desde o Velho Testamento,
Desde a Gênesis de Deus, o livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, toda manifestação das três pessoas. Então, essencialmente, Deus é um que se manifesta em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E neste contexto, quando a gente faz esta pergunta, quem é o Espírito Santo? É alguém da mesma semelhança do Filho. É o que o próprio Jesus está falando, alguém semelhante a mim, ou de mesma essência do que eu. Então, mostrando esta capacidade de ter a mesma condição, é Deus na eternidade. E com isto aqui, o que eu quero trazer para vocês é que hoje a igreja ela teve um problema menos dirimido posteriormente, mas ela vem caindo neste mesmo problema. É porque nós cremos na pessoa do Pai, cremos na pessoa do Filho, e a gente lê a Bíblia, percebe a pessoa do Pai, percebe a pessoa do Filho, mas poucos de nós percebemos a pessoa do Espírito Santo na sua ação, desde a criação até a consumação de todas as coisas. E um certo teólogo, ele diz que nós estamos mais fadados a compreendermos uma divindade de dois, conhecer o Pai e o Filho, do que conhecer uma trindade, que são os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente ora muito a Deus no nome de Jesus, mas neste Deus que a gente está orando para Deus, o Pai. Neste Jesus, que a gente lança o nome dele para orar em nome de Jesus, está falando do Filho mesmo, mas quando chega o momento de orar ao Espírito Santo, a maioria de nós temos problema com isto, e com isto eu quero trazer para vocês este conceito que você tem que orar a Deus. E quando você ora a Deus, você pode orar a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser compreender melhor, você pode orar ao Deus Pai no nome de Jesus, o Filho eternamente gerado, na pessoa do Espírito Santo, porque aí Romanos 8, está falando que sequer sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E mais uma vez, no mesmo capítulo 8, Paulo ele está falando que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então está falando da ação do Espírito Santo como sendo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não é? Então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos. Então, trazendo esta resposta aqui nesta breve narrativa, quem é Jesus? Jesus é Deus, mas quem é o Espírito Santo? Também Deus. Jesus é a segunda pessoa, o eternamente gerado, a gente trabalha isto no conceito mais bem elaborado da teologia, e o Espírito Santo, aquele que emana do Pai e do Filho, e que é Deus. A Igreja Ortodoxa grega, ela fala que o Espírito Santo emana só do Pai, não do Filho, ou emana só do Filho e não do Pai, aliás, mas é Deus também. Mas quando a gente cai dentro da Bíblia e faz uma teologia mais bem elaborada, então o Espírito Santo é a terceira pessoa, sim, que emana do Pai e do Filho. E aqui tudo aconteceu porque os três estavam presentes desde o início da criação e vai estar presente na consumação, porque toda a Bíblia está falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo o tempo todo. Então é essencialmente Deus, mas que se manifesta em três pessoas bem distintas. Com isto, quero deixar aí para vocês, aprendam a orar a Deus Pai, mas aprenda a orar também a Deus Filho, e aprenda a orar a Deus, ao Deus Espírito Santo, para que em tudo vocês possam ser enriquecidos, sabendo que com isso vocês terão a capacidade maior de acessar o trono da graça e de poder ser abençoado por Deus, este Deus que é trino, este Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Com isso, quero me despedir de cada um de vocês, mais uma vez, com um beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, amados.